A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre as 3 últimas cartas das igrejas da Ásia, né? Então são 7, já falamos de 4, vamos falar das 3 últimas hoje. Vamos começar com a igreja de Sardes. Era uma igreja morta da antiga capital do reino da Lídia e do rei Cresco, entre 560 a 546 anos antes de Cristo, que ele governou, que emitiu a primeira moeda de ouro. Foi colonizada pelos gregos e ficava onde é hoje a Turquia. Apocalipse 3:1. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, que é Jesus Cristo. No Apocalipse 3:2. Eu sei as tuas obras que tens, nome de que vives e está morto. Era uma igreja que estava viva materialmente, mas morta espiritualmente. Apocalipse 3:3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora que te virei. Então veja bem que Jesus está comparando com um ladrão. Não que ele é um ladrão, como alguns teólogos falam por aí, né? Coisa incrível, né? Que as pessoas estudam muito para falar coisa errada. Mateus 24:42. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 25:13. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. 1 Tessalonicenses 5:2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. 2 Pedro 3:10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grandes estrondos, e os elementos arderão e se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Apocalipse 3:4. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, por quanto são dignos disso. Veste branca simboliza a pureza, pois nós estaremos despidos de todo pecado para entrar com Cristo em sua glória. Então nós estamos todo despido de todo pecado, por isso que vamos ser restaurados com vestes brancas. Apocalipse 3:8. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então as roupas brancas são as roupas da justiça de Jesus Cristo e da alegria vitoriosa. Vamos lá em Salmos 69:27. Acrescente iniquidade à iniquidade deles, e não entre na tua justiça. Salmos 69:28. Sejam riscados do livro da vida e não sejam escritos com os justos. Salmos de Davi, escrito 1000 anos antes de Jesus. Apocalipse 13:18. E adoraram a besta todos os que habitavam a terra, esses cujos nomes não estarão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 20:12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 21:27. E não entrará nela coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Mateus 10:32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus 10:33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Lucas 12:8. Eu digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Lucas 12:19. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Então, vamos lá, Apocalipse 3:6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, veja que
nós vamos receber as vestes brancas, vamos estar inscritos no livro da vida e nós não vamos negar Jesus porque ele vai confessar nós diante do Pai e dos anjos. Essa é a receita para chegar lá nos céus. A igreja de Sardes, elogios. Alguns têm mantido a fé. Crítica, uma igreja morta. Instrução, arrepender-se e fortalecer o que resta. Promessa, os fiéis serão honrados e vestidos de branco. Então era uma igreja que alguns estavam ali ainda atentos, mas a maior parte era uma igreja morta. A sexta carta agora, a igreja de Filadélfia. Filadélfia era uma igreja fiel, era em uma pequena cidade que tinha sido estabelecida como centro da cultura grega. Essa cidade ficava às margens de um vale muito frutífero, onde hoje é a Turquia. Então veja que era uma igreja próspera. Apocalipse 3,7. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Isaías 22, profecia de Isaías. E porei a chave de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Confirmado aqui em Lucas 1,32. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Lucas 1,33. E reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Continuando Apocalipse 3,8, diz assim: Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negaste o meu nome. Continuando Apocalipse 3,9. E eis que eu farei da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem e prostos aos seus pés, e saibam que eu te amo. Isaías 60,14. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram, e prostrar-se-ão à planta de seus pés todos os que desprezaram, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião, do Santo de Israel. Apocalipse 3,10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. 2 Pedro 2,9. Assim sabe o Senhor livrar das tentações os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então veja que Deus vai separar os piedosos, né? Aqueles que são justos, e aqueles que são injustos, o castigo deles já sabemos que é o lago do fogo do inferno. Continuando aqui no Apocalipse 3,11, diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Filipenses 4,7. É a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Jesus Cristo. Apocalipse 22,7. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 2,12. E quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Aliás, Apocalipse 3,12, tá? Vou repetir. Apocalipse 3,12. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ela o nome de meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, naquela época, as cidades costumavam honrar um cidadão notável, erguendo uma coluna em um templo com a inscrição do nome da pessoa, né? O Senhor honrará permanentemente os que são dele, escrevendo sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, demonstrando a possessão de Deus conosco em Jesus Cristo. Então nós vamos ser colunas, né? Nosso nome vai estar em colunas lá nos céus. Vai se escrever, e as colunas são Deus,
né? E a cidade onde Deus vai estar nos esperando. Então, depois você dá uma lidinha lá em Apocalipse 21, do 2 ao 10, tá? Gálatas 4, 26. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Hebreus 12, 22. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Quem tem ouvidos, né, no Apocalipse 3,13, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, Filadélfia tinha os elogios que persevera na fé. Crítica não tinha nenhuma, porque ela é uma igreja que mantinha sua fé sempre acesa. Instrução, sempre manter a fé. Promessa, um lugar na presença de Deus, um novo nome e a nova Jerusalém. Quer dizer, nós vamos estar lá na presença de Deus, né, representando aqueles que vão estar, aqueles que são fiéis até o fim. Vão estar na presença de Deus e vão estar lá com um novo nome, vivendo na Jerusalém celestial. Essa é a promessa às igrejas que mantêm a sua fé. A sétima carta, a igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma igreja arrogante, autossuficiente, em uma cidade afluente, era uma cidade próspera da Frígia, perto de Hierápolis e de Colossos, no vale do Lico, né, possuiu uma escola de medicina e ficou conhecida pelo colírio desenvolvido para a oftalmia. Ficava onde hoje é a Turquia. Então veja que as 7 igrejas eram todas ali onde hoje é a Turquia, tá? Então, começando Apocalipse 3,14, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, Jesus, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Vamos lá, Colossenses 1,15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Apocalipse 3,15, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que fosse frio ou quente. No 3,16, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3,17, como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu? A igreja rica é aquela que se acha poderosa, podendo agir como bem entende, sem preocupar com as ovelhas, pois já não necessita mais delas pelo que tens em fartura e abundância. Mas para Deus nada serve, pois passa a ser uma igreja morna, sem atitudes e sem caráter. Antes fosse quente ou fria, assim poderia agradar a Deus. Então veja que era uma igreja arrogante, que se achava acima de todos. Está cheio de igreja hoje que é arrogante, que se acha que é melhor que todos, só porque é rica e poderosa. Então, essa é uma carta para essas igrejas, tá? Que se acham, mas não tem nada como que é de Deus. E quando chegar lá, Deus vai falar, eu acho que você aqui não é seu lugar. Aí eu quero ver. Ficam guardando fortunas para quê? De vez de usar aqueles que estão necessitados, fica oprimindo e arrancando tudo o que pode das suas ovelhas. Apocalipse 3,18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Então veja que nós temos que separar o que é tesouros lá no céu. Não aqui, né? Porque aqui de nada vai servir. Nós vamos morrer, vai ficar tudo por aí. Laodiceia era conhecida como um centro bancário pela produção de uma lã preta e brilhante usada em roupas e carpetes, e por produzir um unguento que curava problemas nos olhos, mas precisava desesperadamente da graça que regenera, das vestes da justiça de Cristo e de olhos do coração iluminado pelo Espírito. Então eles não tinham nada disso. Tinha nada de espiritual, era só material, imaterial, imaterial. Isaías 55:1. Ó vós, todos que tendes sede, vinde às águas, e
vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleita com gordura. Então veja que as pessoas, as igrejas compram aquilo que não é necessário, só para seu bem-prazer. E se esquece do povo, né? Mas vamos aqui na passagem aqui em Mateus 13, 44, que é a parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede, né? Vamos ver, entender essa parábola. Mateus 13, 44 diz: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outrosim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E, estando cheia, a puseram para a praia e, aceitando-se, apanharam para os cestos bons, e os ruins, porém, lançaram fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Olha só, e disse-lhe Jesus: entendeste todas essas coisas? Jesus falou: vocês entenderam o que eu falei? E eles disseram: sim, Senhor, né? Acanhados, né? Está bem acanhado, né? Disseram: sim, Senhor. Mas o que querem? São as igrejas que compram coisas que não são necessárias, né, para elas. Né? Tem propriedades, compram fazendas, compram gado, compram aviões, compram apartamentos e coberturas em outros países, compram um monte de coisa, enquanto o povo passa fome, passa necessidade. Para que tudo isso? Quando aquele líder morrer, para onde ele vai? Olha lá, vai ser lançado no lago do fogo do inferno. Então é melhor, né, fazer o que é certo agora, do que depois não ter mais como fazer mais nada. Não tem como recuperar o tempo perdido. Então vamos lá, continua no Apocalipse 3,19. Eu repreendo e castigo todo quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-se. Ser zeloso e arrepende-se. Provérbios 3,11. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enjoes da sua repreensão. Porque o Senhor, no 3,12, Provérbios, tá? Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem bem quer, né? Ou quer bem, né? Apocalipse 3,20, voltando. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Então, lá em Cantares do Salomão 5,2. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz de meu amado Jesus Cristo que estava batendo. João 14:23. Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai amará. E viveremos para ele e faremos nele morada. 14:24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Voltando aqui a Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, no 3:22, Apocalipse. Mateus 19:28, e Jesus disse: em verdade vos digo que vós, que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentais sobre 12 tronos, para julgares as 12 tribos de Israel. 1 Coríntios 6,2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas.
6:3, 1 Coríntios 6:3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então veja que nós vamos lá sentar no trono e nós vamos julgar as nações, julgar as tribos de Israel e julgar os anjos. Quais anjos? Os anjos decaídos, tá? Então essas são as 7 igrejas. Eu vou dar um resumo agora aqui das 7 igrejas. Vamos começando aqui por Éfeso. O elogio, né? Ele rejeitava o mal, perseverava e era paciente. A crítica, o amor por Cristo não é mais fervoroso, quer dizer, era uma igreja branda. Instrução, praticar as primeiras obras, quer dizer, o primeiro amor. A promessa, a árvore da vida. A igreja de Esmina suporta o sofrimento graciosamente, o elogio. Crítica nenhuma, era uma igreja que suportava as coisas. Instrução, ser fiel até a morte, quer dizer, ser fiel até o fim. A promessa, a coroa da vida. Pérgamo, a terceira igreja, mantém a fé em Cristo. Mas, qual era a crítica? Esse era o elogio. A crítica é que eles toleravam a imoralidade, a idolatria e heresia. A instrução, a arrepender-se, né? E qual a promessa? O maná escondido e uma pedra branca com um novo nome. Quer dizer, eles vão comer do maná escondido se arrepender-se. A igreja de Tiatira, quarta, o elogio. A caridade, o serviço, a fé, a paciência são maiores do que antes. Quer dizer, eles faziam muito mais do que era antes. Mas a crítica tolerava o culto, a idolatria e a imoralidade. Olha só, não era perfeita, né? Instrução, a chegada do julgamento, manter a fé. Quer dizer, quando chegar até o julgamento, eles têm que manter a fé. O julgamento é quando Jesus vem buscar a igreja. A promessa, os fiéis serão honrados e vestidos de branco. Então essa vai ser a promessa da igreja, né? Manter a caridade e a promessa, o domínio sobre as nações e a estrela da manhã. Tá? Essa outra que eu falei é da igreja de Sardes. A igreja de Sardes, né, o elogio. Alguns têm mantido a fé. A crítica, era uma igreja morta. Instrução, arrepender-se, fortalecer o que resta. Agora sim, né? A promessa, os fiéis serão honrados e vestidos de branco. Filadélfia, a sexta igreja, persevera na fé. Crítica nenhuma. E instrução, manter a fé, quer dizer, essa é uma igreja também que não tinha muitos problemas. A promessa, um lugar na presença de Deus, um novo nome e a nova Jerusalém. A Laodiceia não tinha nenhum elogio. Era uma igreja indiferente, era a crítica, né? A instrução é ser zeloso e arrepender-se, né? Porque eles não usavam dinheiro para seus bens próprios, né? A promessa, compartilhar do trono de Deus, quer dizer, eles vão estar lá no trono de Deus, mas se arrepender. Então essas são as 7 igrejas da Ásia, que representam as igrejas de hoje e representam também as igrejas do futuro, até a vinda de Jesus. Deus abençoe a todos, não esqueça de fazer o joinha, né, para eu saber se vocês estão aí gostando. Compartilhe com seus amigos e não esqueçam de se inscrever, porque tem muito mais coisa ainda para nós entendermos, porque a promessa de Deus é grande. E tudo que nós podemos falar de Deus não caberia nesse mundo, como Jesus, né? Se de Jesus tudo que ele fez não caberia nesse mundo, imagina das coisas de Deus, né? Não caberia nem no nosso universo. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.